Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de linguagem SQL. Nessa aula a gente vai aprender o último dos operadores aqui, ó. Os últimos serão os primeiros, que no caso que a gente tem na lista aqui, que é o operador null. Confesso que essa é uma aula bastante rápida, porque não há muito segredo na utilização desse operador. O operador null, ele atende uma questão do modelo relacional que, que trata como a gente pode trabalhar com valores nulos. Só lembrando, pessoal, que em bancos de dados, null significa ausência de valor. Ou seja, null é diferente de vazio. Lembrando que o espaço em branco para um gerenciador de banco de dados conta como um caractere. Então, o espaço em branco, vou repetir, o espaço em branco para um gerenciador de banco de dados é um caractere. Quando a gente está falando que um campo é nulo, significa que naquele campo não existe nada, nem espaço em branco. E como a gente trata essa questão quando trabalha com banco de dados relacionais? Primeira coisa que a gente não pode usar a condição de igualdade quando a gente está trabalhando com valores nulos. Porque, vamos raciocinar, se a gente parte do princípio que null é a mesma coisa que nada, não pode existir condição de igualdade com nada, correto? Então eu faço uma pergunta, eu tenho que perguntar where, o campo que a gente está querendo saber, a gente pergunta se ele é nulo, ou seja, ele não vale nada, ele não tem nada, aí ele vai responder alguma coisa para mim. Então, perguntar se um campo é vazio é diferente de perguntar se um campo é igual a vazio, ok? Então, quando a gente trata com um gerenciador de banco de dados, essa questão de buscas ela é muito importante. E se a gente não quer pesquisar um campo vazio, a gente usa a negação dele, que no caso seria onde um campo is not null, ou seja, não for nulo, ou seja, não for ausência de valores. É assim que a gente trata quando a gente está trabalhando com valores nulos e valores não nulos, ok? Vamos fazer um teste relacionado a isso, mas possivelmente você já percebeu que a gente está trabalhando com uma outra tabela nova aqui, ó. A tabela employee, significa empregado ou funcionário em inglês. Então a gente vai importar essa tabela para poder testar esse script que a gente tem aqui. Aí você vai me perguntar, putz, importar outra tabela? Sim, pessoal, a gente está importando essa tabela porque ela tem bastante valores nulos. Então a gente pode testar o nosso script de uma forma mais correta. Então, vamos lá em server, data import, com certeza você já decorou como fazer. Seleciona import self from container file, seleciona aqui a pasta onde está o arquivo, onde você descompactará um arquivo. Eu vou selecionar aqui a tabela ou arquivo employee. Ele vai carregar aqui para a gente. Não podemos esquecer de selecionar o banco de dados curso. E aqui embaixo, Dump Structure and Data. Selecionar aqui. Se você não está vendo esse botão Start Import, você vem aqui em Progress Import e manda startar daqui, que aqui o botão vai aparecer. Ele já copiou ali, aliás, já criou toda a nossa tabela através do arquivo. A gente pode mandar fechar aqui. E vamos ver o que tem nessa tabela de employee. Primeiramente, vamos dar um select aqui para ver o que tem dentro dela. Ponto e vírgula. Então, nessa tabela aqui, ó, a gente tem nomes de funcionários. Então, tem o employee aqui, que é a chave, o código dele. O primeiro nome, o último nome. Se ele tiver nome do meio, já tem aqui. E aqui tem uma questão interessante que a gente pode usar no nosso exercício, ó. Ele tem alguns funcionários, não tem o nome do meio aqui, ó, então o campo é nulo. Nulo é diferente de vazio. Perceba, se fosse vazio, não ia estar essa informação. Quando tem null aqui, ó, significa, olha, aqui não tem nada, ok? A gente tem aqui o name style, que seria uma coisa de apelido, alguma coisa assim. Título, o cargo da pessoa, né? No caso, tem o que é Senior Tool Database Designer, né? A hire date, a data de contratação, a data de aniversário da pessoa, o login dela no sistema, o endereço de e-mail, não é mais o que a gente tem para cá.
E-mail, address, tem o telefone, o marital status, se a pessoa é casada ou solteira, o nome de contato de emergência, o telefone de contato de emergência, o gênero, se a pessoa é masculina ou feminina, o base rate, que eu não faço ideia do que seja, vacation hours, que é as horas de férias, as horas de doença aqui, que a pessoa ficou doente, alguma coisa desse tipo, o departamento que a pessoa trabalha. Não tem departamento. Tô achando que esse departamento ele trocou aqui, ó. Depois a gente pode fazer essa alteração na tabela. Ele foi aqui para start date aqui. Então tem algumas tabelas aqui que a gente não vai utilizar, não. As linhas aqui, umas colunas que a gente não vai utilizar. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, ó. A gente vai pesquisar esses caras aqui, ó. O middle name, o nome do meio, igual a null. Então, a primeira forma que a gente vai fazer é utilizando o operador de igualdade. Perceba, a gente está vendo que esses funcionários aqui, eles têm o middle name como nulo, correto? Então, esses casos, esses 3 registros, em teoria, é para aparecer, ok? Então, vamos executar. Ele não vai trazer nada, porque baseado naquilo que a gente explicou no começo da aula, tem aquela questão dos modelos relacionais de como eles tratam as informações que são do tipo nulas, ou as informações, ou a ausência de informação. Fica melhor assim. Como eles tratam a ausência de informação. Então, para fazer esse tratamento, para pesquisar alguma coisa, eu preciso usar aqui, vou até colocar, porque esse é um tema bastante que gera bastante dúvida assim, em todo lugar. Eu, quando estava aprendendo banco de dados, eu tinha bastante dúvida quanto a isso. Então, são valores que tratam da ausência de valores. A ausência de valores é diferente de espaço em branco. Então, quando eu precisar tratar de ausência de valores, eu tenho que fazer uma pergunta. Eu tenho que perguntar se essa coluna é nula. Então essa é a forma correta de tratar valores ou ausência de valores. Eu pergunto, faço uma pergunta. Esse valor é nulo? Se eu fizer dessa forma, igual a nulo ou igual a nulo usando a condição de igualdade, isso retorna um erro. Não vai retornar um erro, mas é um erro de pesquisa. Dessa forma ela não vai funcionar, ok? Então ali é o jeito errado e aqui embaixo o jeito mais embaixo o jeito certo. Então vamos testar isso tudo? Primeiro eu vou executar essa aqui novamente, que é a forma incorreta de fazer. Perceba que ele não trouxe nada. Se eu executar essa parte de baixo aqui, a consulta de baixo, onde está fazendo a forma correta, ele trouxe aqui, ó, trouxe até mais gente que tem como valor de middle name, o nome do meio, nulo, nessa tabela aí. Ok, pessoal? E se eu quiser negar, fazer negativa, a negação, eu faço com o is not null. Ou seja, quando o nome não for nulo, is not null, eu posso utilizar, ok? Então, vamos executar aqui e ele vai trazer para a gente que é todo mundo que tem um middle name aqui que não seja nulo. Ok, pessoal? Como eu disse, essa aula era mais curta, que a gente tratava de um objeto simples, mas a gente precisava explicar aqui as diferenças de busca de valores nulos e não nulos. Então, leve para o túmulo. A ausência de valor é diferente de vazio. Vou repetir, a ausência de valor é diferente de vazio para um sistema gerenciador de banco de dados. Então aguardo você na nossa próxima aula. Até mais.